Sonhos da Erim ouvindo Jesus. Sonho de 24 de janeiro de 2013. Os anjos caídos e as diretrizes de Satanás. Eu estava novamente correndo descalça sobre o caminho escuro e com neve, e vestida apenas na minha túnica branca, com blusa azul sobre ela. Estou mais uma vez fugindo de alguma coisa, pois estava com grande temor. A temperatura é novamente cerca de -1 grau na atmosfera, e eu agora não posso mesmo sentir meus pés devido ao frio. No entanto, desta vez eu posso ouvir passos atrás de mim, juntamente com os sons de coisas que vêm atrás de mim para me devorar. Mesmo que eu estou correndo o mais rápido que posso, eles estão começando a se aproximar de mim. Quando eu então vejo o portal com a luz de glória à minha frente. Em vez de parar, como da última vez, eu corro direto através do portal e os 2 anjos estão esperando por mim lá. Eu imediatamente lembrei do meu lugar. Caí de joelhos e comecei a chorar. Fiquei tão aliviada por estar segura aqui que eu rapidamente me curvei diante do Senhor do lado seguro do portal e continuei chorando. O anjo à minha direita colocou pomada nos meus olhos para que eu pudesse ver, enquanto o anjo à minha esquerda colocou uma brasa nos meus lábios. A brasa soltou meus lábios e tinha gosto de mel. Eu estava me sentindo triste e oprimida quando o anjo à minha direita, em seguida, derramou o óleo da alegria sobre a minha cabeça. Enquanto o meu corpo ainda estava molhada por causa da chuva, este óleo estava quente em cima de mim e me trouxe conforto imediato e paz. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto novamente, porque eu estava tão feliz de estar de volta na frente do Senhor de toda a criação. Enquanto eu me lembrei de quem estava me perseguindo, me queria morta. Agora eu não conseguia nem lembrar de quem eu estava fugindo e o porquê. Por isso, já não importava. Eu estava agora na presença do Deus Todo-Poderoso e estava completamente protegida. Os 2 anjos estavam a me colocar de pé e eu vi que estava na beira do mar de cristal. A luz da glória do seu trono brilhou sobre a paisagem, que de repente lembrei-me de onde era o lugar e comecei a tremer em resposta. O vento começou a soprar de novo e estava quente, mas com um toque de frescor, como um dia nos meados da primavera. O vento rodava em todos os 4 cantos e parecia agora me abranger e ouvi o sussurro calmo de Jesus nele. Jesus. Erim, a você tem sido dada a honra de um presente. Meu Pai tem mistérios para lhe mostrar. Não tenha medo, porque lhe foi dado ouvidos para ouvir, olhos para ver e uma mão para escrever. Você apenas tem que escrever o que é permitido, enquanto todo o resto permanecerá selado até o momento adequado. Você é amada, então seja forte e corajosa e não tenha medo. Tão rapidamente quanto o vento tinha começado, então ele cessou. Eu ouvi uma voz como o som de água corrente, com a intensidade de um furacão, mas ainda era como uma sintonia ao mesmo tempo. Senhor, Erim, vem. Dei um passo para a frente, com os meus pés como se ficassem em pé no vasto mar de cristal, mas meus pés não tocaram o chão, porque eu estava de alguma forma acima dele. O Senhor.
Você está pisando em solo sagrado, Erim. Olhei para baixo e vi que meus pés estavam tão maltratados como se eu tivesse passado através de um campo de batalha. Eu sabia que tinha fugido da minha casa rapidamente, sem tempo para encontrar sapatos, e foi bastante evidente vendo a condição dos meus pés que eu tinha corrido muitas milhas. Meus pés estavam cortados, sangrando e sujos, quando Deus instantaneamente transformou-os para que eles agora ficassem bonitos. Eu me tornei muito consciente dos meus pés, porque eu tinha muito medo de olhar para cima com meus olhos, mas tinha permanecido olhando para baixo. A blusa azul que eu estava usando tinha também sido instantaneamente transformada em uma túnica branca cintilante, bonita, e realmente não precisava de adornos ou enfeites, para que era simplesmente impressionante. Minha pele, meu cabelo e meus pés estavam agora belos e pareceu como um brilho de uma pérola. Eu não estava usando nenhuma joia e não precisava usar aqui. O Senhor. Erim, não tenha medo. Os anjos à minha direita e à minha esquerda seguraram meus braços e começaram a mover-se para mais alto e perto dele. Eu ainda senti medo de olhar para cima, mas eu senti o anjo à minha direita me cutucar para eu olhar. Quando eu finalmente olhei para cima, vi uma luz dourada ao redor e vindo dele. Então eu vi a leve silhueta de seu trono, e ele brilhava como uma safira rica, profunda. De alguma forma, sabia que tinha sido cortada e facetada por sua própria respiração. A mistura brilhante dos raios dourados da luz refletia no brilho do trono de safira e emanava disso. A luz dourada e o azul profundo da safira misturavam-se no ar como um raio circular, bonito de esmeralda, que estava completamente ao redor da área. No entanto, essa cor era realmente ainda mais surpreendente do que a da esmeralda, e particularmente o que eu estava vendo realmente não tinha nome ou comparação na Terra. Na verdade, não havia nome para muitas das cores que eu podia ver no céu, porque o meu conhecimento limitado de cores primárias e secundárias e misturas era baseado apenas em nossa paleta na Terra. A melhor descrição que eu podia fazer era uma esmeralda do alto céu. Na minha frente agora estava o Criador de todas as coisas, Deus. Mas eu ainda não podia olhar para a sua imensa glória. Eu não podia vê-lo, mas somente ao redor dele, porque nem mesmo a sua forma era algo que eu poderia montar ou distinguir com meus olhos. Tudo que eu podia ver era um espectro do brilho do Criador do céu e da terra, e isso me fez tremer. Os anjos pararam em um determinado lugar sobre o mar, enquanto eu senti que estava agora muito perto do trono. Na realidade, ainda permanecia muito longe. Sem perceber, meu corpo estava realmente chorando e lágrimas escorriam pelo meu rosto. As células do meu corpo estavam completamente atraídas por Deus. Elas ansiavam por estar de volta em sua presença. Todo o meu corpo o reconhecia como um Deus criador. Não havia dor em mim, nada contrário, porque tudo aqui é perfeito e em equilíbrio. Meu coração sentiu tanto amor que eu estava agora superada, quebrantada com o amor da sua presença. Ó Senhor, filha, eu tenho mais para você ver. Você está pronta? Sem uma grama de hesitação, meu corpo respondeu com um sim.
mesmo quando meu cérebro não estava lá ainda. O oposto é verdadeiro aqui na terra, mas aqui eu de fato sabia que Deus iria cuidar de tudo. Imediatamente, enquanto eu estava no vasto mar de ouro, houve um grande terremoto no céu diante dos meus olhos, quando o chão foi dividido em dois na minha frente. Eu sabia que a separação não seria permanente, porque a divisão que eu tinha visto antes já havia sido restaurada lindamente. Ao contrário, isto foi feito para eu olhar para a parte da terra onde ele estava dirigindo a minha atenção. Lá abaixo de mim, eu vi um jardim incrivelmente exuberante e vi uma cobertura ou manto de amor como um escudo sobre a terra, uma tenda gigante. Havia disso através e para a região do que parecia ser algum lugar perto do moderno Irã. Toda a massa terrestre da terra estava grudada em conjunto antes da separação das regiões continentes terem ocorrido. Eu vi 4 rios provenientes de um exuberante jardim sair como portas em todo lugar. Procurei meus bancos de memória de qualquer coisa remotamente parecido que tenha visto, mas era como se o Senhor Deus permitisse reunir meus pensamentos, mas por um momento. Em essência, se eu tivesse que tomar todos os belos lugares que eu sequer tinha ido ou tinha visto em fotos e colocá-los todos juntos, esta combinação ainda seria uma comparação insignificante do vasto jardim que estava na minha frente aqui no céu. Cada rio que eu vi aqui é como a água glacial canadense e é pura, fresca, clara e o gosto é doce.